Oi, pessoal, bem-vindos ao canal Encontro que Transforma, o lugar onde a Bíblia não fica só no papel, mas desce para o coração, entra na rotina e muda a sua vida para valer. Hoje a gente vai estudar um dos capítulos mais lindos e simbólicos de toda a Bíblia, Gênesis 28. É aquele capítulo em que Jacó foge, dorme no chão duro, usa uma pedra como travesseiro, porque ele era a raiz, minha gente. E no meio da maior crise emocional da vida dele, Deus aparece com uma escada para o céu. Mas não é só isso. A história tem fuga, bênção, vergonha, promessas, restaurações, sonhos proféticos e um processo de amadurecimento que parece a gente quando está tentando sair de um perrengue espiritual. Hoje a gente vai analisar cada versículo com profundidade. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Eu também preciso de encontro com Deus no meio do deserto e uma paciência com o filho absurda. Então agora bora começar o capítulo versículo por versículo, se você quiser rir, chorar e se transformar, ser transformado ao mesmo tempo. Fica comigo até o final. Então vamos começar em Gênesis 28, 1, 2. Então Isaac chamou a Jacó, abençoou-lhe e lhe ordenou: não tome esposa dentre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai para Padã-Arã, a casa de Betuel, pai da tua mãe, e toma dali uma mulher. Jacó tinha acabado de ganhar o pai e o irmão, mas Deus ainda permite que ele seja abençoado por Isaac oficialmente. Aqui Isaac não está cego só fisicamente, ele também está espiritualmente mais sensível agora. Então Padã-Arã fica onde hoje é a região da Síria. O caminho até lá era longo e hostil. Esse envio tem paralelo com Gênesis 24, quando o servo foi buscar Rebeca para Isaac. Então você pode até ter saído de um lugar errado, mas ainda pode ser enviado para o propósito certo. Deus transforma a fuga em missão. E quando Deus começa a curar uma história, ele faz questão de alinhar a linhagem, o território e os relacionamentos. Jacó deve ter pensado: legal, agora além de fugir de um irmão assassino, ainda vou ter que andar dias a pé para arrumar uma esposa. Aí Gênesis 28, 3, 4. O Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça fecundo e te multiplique, para que venhas a ser uma multidão de povos. Agora Isaac está lançando a bênção de Abraão sobre Jacó oficialmente. Essa parte é o tipo de carimbo do cartório celestial. A bênção era transmissível entre gerações, mas ela precisava ser declarada. Era tradição e teologia ao mesmo tempo. A bênção não é só espiritual, ela tem consequências práticas: multiplicação, fecundidade, autoridade, legado. Deus é um Deus de aliança familiar. Ele abençoa casas, não apenas indivíduos. Quando ele te chama, ele pensa nos seus filhos, netos e descendências. Em Gênesis 28, 5, diz: assim Isaac despediu Jacó e este foi para Padã-Arã, a casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Jacó parte e repara que a bênção vem acompanhada de uma despedida. A jornada com Deus sempre envolve algum tipo de separação. Quando Deus quer fazer algo novo na sua vida, ele te tira de onde você está confortável e te envia para onde você vai crescer. Crescimento exige movimento. Labão era o mesmo que apareceu em Gênesis 24, quando Rebeca foi pedida em casamento. Agora Jacó está indo se encontrar com esse tio. E a história vai ter muita, mas muita reviravolta. E antes de transformar Jacó em Israel, ele leva a um lugar de confronto. E esse confronto começa dentro da família. É ali que o caráter será moldado. Isaac diz: vai com Deus, meu filho. E Jacó pensa: e com medo também, porque meu irmão está armado, e muito. Agora vamos para Gênesis 28, 6 a 9. Esaú, vendo que as filhas de Canaã não agradavam a seu pai, tenta agradar tomando como esposa Malate, filha de Ismael. Olha quem está tentando consertar a vida no improviso. Esaú percebeu que pisou na bola e tenta agradar os pais com mais um casamento, mas com a família errada. A maturidade espiritual não está em fazer algo parecido com o certo, está em fazer exatamente o que Deus mandou. Essa união com a filha de Ismael mostra a tentativa de Esaú de se reconectar com a bênção, mas de forma equivocada. Ele está fora de rota. Quando você perde discernimento, passa a achar que religiosidade é obediência. Esaú não entendeu que bênção não se compara com boas intenções. Tem gente que acha que só porque agora vai na igreja todo domingo, tá tudo certo com Deus, mas ainda continua fazendo negócios desonestos, tratando mal a família e não perdoa ninguém. Deus quer coração transformado, não agenda cheia. Esaú foi tipo aquele aluno que cola na prova e depois tenta comprar o professor com bombom.
Em Gênesis 28, 10, 11, diz que Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, passou ali a noite, porque o sol já havia posto, e tomando uma das pedras no lugar, fê-lo o seu travesseiro e deitou-se ali mesmo para dormir. Agora sim, chegamos à famosa pedra travesseiro do Jacó. Todo propósito começa com desconforto. Às vezes Deus só fala depois que você deita. Jacó estava exausto, sozinho, arrependido, sem rumo. Aí o céu desce. E o texto não diz o nome do lugar ainda, mas sabemos que ali era chamada de Betel. E isso mostra que lugares comuns se tornam sagrados quando Deus se manifesta. O momento de maior vulnerabilidade de Jacó se torna um momento de maior revelação. Deus aparece no escuro quando ninguém mais aparece. A pedra de Jacó, a pedra que o Jacó usou como travesseiro, será mais tarde ungida com azeite e transformada em memorial espiritual. O que hoje é desconforto, amanhã será altar. Aí imagina Jacó: Senhor, eu estou com medo, sozinho e com dor no pescoço. E Deus: perfeito, agora você está pronto para ouvir o céu. Em Gênesis 28, 12 diz: E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada cujo topo tocava o céu, e eis que os anjos do céu subiam e desciam por ela. Essa é a cena que resume toda a trajetória espiritual de Jacó. Ele está deitado no chão, mas o céu está acessível. Não foi ele quem subiu, foi o céu que desceu. No contexto antigo, escadas ou zigurates eram vistas como meio de comunicação entre deuses e homens. Mas aqui o momento parte de Deus, não do esforço humano. Você não precisa escalar o céu, você precisa parar de fugir para que o céu venha até você. Essa escada é uma representação profética de Cristo. Ele é o único que liga céu e terra graças à verdade, passado e futuro. Jacó estava com uma pedra de travesseiro e sonhou com o céu. Eu, com meu travesseiro da NASA, sonho que estou caindo de um penhasco. Em João 1,51, Jesus diz a Natanael: verás o céu aberto e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, Jesus é a escada de Jacó. Ele é o único caminho entre o homem caído e o céu eterno. Em Gênesis 28, 13 e 15. E eis que o Senhor estava perto e lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Deus se apresenta. Repara no detalhe, Jacó ainda não tem um relacionamento pessoal com Deus. Então o Senhor diz: Sou o Deus do seu pai e do seu avô. Mas logo depois ele promete: estarei contigo, te guardarei e não te deixarei até cumprir tudo o que eu prometi. Jacó está começando a sair da fé herdada para a fé vivida. A promessa agora é com ele e não mais apenas com a família. Essa aparição é equivalente a um chamado profético. A tradição hebraica considera esse o início da verdadeira transformação de Jacó. E Deus se apresenta no exato momento em que Jacó estava mais perdido, porque Deus não espera você consertar sua bagunça para então te visitar. Ele chega com promessa no meio da dor. Tem hora que a gente está igual a Jacó, cansada, sobrecarregada, fugindo, com dor na alma, e é justamente quando ninguém mais aparece, está por perto, que Deus sussurra: eu estou contigo, eu vou te guardar, você não está sozinha. E Jacó estava deitado no deserto e Deus aparece para fazer um TED Talk de promessas. Enquanto isso, você é esperando revelações só quando estiver no culto de blazer e salto alto. Em Gênesis 28, 16, despertaram Jacó do seu sono, disse: certamente o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Jacó acorda assustado e impactado. Aquele lugar árido agora era solo sagrado. Quantas vezes a gente só reconhece que Deus está presente depois que a crise passa, né? A maturidade espiritual começa quando você entende que Deus não se limita a templos, cultos e momentos bonitos. Ele também se manifesta no vale no escuro e no chão duro. Betel, o lugar onde ele dormiu, se tornaria mais tarde um centro espiritual de Israel. A revelação de Deus ali não foi aleatória, foi um marco. A sensibilidade espiritual de Jacó é ativada no deserto. Ele não sabia que Deus estava ali, mas agora não tem mais dúvida. Deus se revelou e ele reconheceu. Jacó acordou igual a gente depois de ter tomado um susto no culto e falar: oxe, Deus estava aqui o tempo todo e eu estava pensando no boleto vencido. Em Gênesis 28, 17 diz: e temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Agora a coisa ficou séria. Jacó entendeu que este lugar era um lugar sagrado. Ele ainda não é íntimo de Deus, mas a reverência nasceu ali. O temor do Senhor é o começo da sabedoria. A escada de Jacó só se tornou real porque ele reconheceu a presença. Muita gente vive na correria e não percebeu que o céu está escancarado bem diante dos olhos. A expressão porta dos céus tem eco em muitas tradições antigas, mas aqui é usada de forma singular.
não para um templo físico, mas para um encontro real com Deus. Esse é o primeiro altar emocional de Jacó. Antes de erigir pedra, ele reconheceu a presença. A adoração começa na percepção e não no ato. Jacó tá tipo a gente quando visita a sogra e ela é boazinha. Quão temível é este lugar, mas a porta do céu é mesmo assim. Em Gênesis 28, 18 e 19 diz: Levantando-se de madrugada, tomou a pedra que havia posto no travesseiro, ergueu-se em coluna e sobre ela derramou azeite, e chamou aquele lugar de Betel. Aquela pedra que causou dor virou memorial. O lugar de desconforto virou lugar de lembrança na presença de Deus. Aquilo que hoje dói, amanhã pode se tornar a base da sua adoração. Ungir com azeite era sinal de consagração. Jacó consagra o lugar antes mesmo de entender teologia. A experiência espiritual veio antes do entendimento intelectual. Deus ama transformar lugares de dor em pontos de partida. O seu travesseiro de pedra pode se tornar o altar onde você vai lembrar. Foi aqui que Deus falou comigo. Jacó não estava tão emocionado que até o travesseiro virou monumento. Se fosse hoje, ele fazia uma tatuagem. Em Gênesis 28, 20 e 22 diz: Fez também Jacó um voto dizendo: Se Deus for comigo, me guardar e me der pão para comer e roupa para vestir, o Senhor será o meu Deus, e tudo quanto me cederes, certamente te darei o dízimo. Jacó ainda está engatinhando na fé, né? Ele faz um voto condicional, mas Deus respeita isso. Ele sabe que transformação é processo. Jacó está dizendo: se o Senhor cuidar de mim, então vai ser o meu Deus. Parece egoísta, mas na verdade é um coração imaturo tentando aprender e confiar. E esse é o primeiro voto registrado de dízimo individual e espontâneo. Antes era prática familiar com Abraão, agora é compromisso pessoal. Jacó ainda não entende totalmente a graça, mas está disposto a começar. Deus se alegra com quem começa mesmo imperfeito. Deus também respeita nossos passos, mesmo quando a gente começa a reconstruir tudo do zero, com medo, com dívida, com saúde emocional em ruínas. Deus não exigiu perfeição, ele só queria um coração disposto a levantar do chão. Jacó fez o primeiro carnê espiritual. Deus, se me der roupa e comida, eu te dou 10%, prometo que não atrasa a parcela. Talvez hoje você esteja igual a Jacó, cansado, sobrecarregado, sentindo que está fugindo mais do que avançando. Mas se eu te dissesse que exatamente nesse chão duro onde você se encontra, Deus quer descer com escada, promessa e graça? Jacó não pediu um encontro com Deus, mas Deus apareceu mesmo assim, porque quando você carrega um propósito, nem sua fuga é suficiente para parar o céu. O lugar onde você caiu pode se tornar o altar onde você vai se levantar. Se essa palavra falou contigo, comenta aqui embaixo: Senhor, eu também quero acordar em Betel. E não se esqueça, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ser lembrado, que o céu ainda desce no meio do deserto. Até o próximo encontro que transforma.